Esse projeto, ele é um projeto fundamental e é o que está mais avançado no projeto da solução de recursos hídricos para o semiárido. Um projeto que teve uma participação muito importante da ANA, de Paulo Varela, do comitê Piancó, Piranhas, Açu, dos gestores desse comitê. E nós já tivemos 2 reuniões, inclusive com o general Santos Cruz, tá certo? Sobre os recursos necessários para o projeto Seridó ser o projeto pioneiro. Ele é um projeto que passa por concluir Oiticica até o final do ano, por concluir a transposição do São Francisco, que nós do Rio Grande do Norte não recebemos ainda, interligar as bacias, recuperar passagem de traíras e, portanto, fornecer água para as comunidades rurais, para as cidades grandes, pequenas, e para ter recursos necessários para se plantar e criar, não só para o consumo humano, mas para isso. É um projeto que está muito avançado e a função, Marcos e Joelma, eu queria dizer da alegria de estar falando, está em Caicó, falando na Rádio Rural para os meus conterrâneos. A importância dessa audiência é porque nós precisamos envolver o Seridó nesse projeto, que é tão relevante. Eu costumo dizer que o projeto do contorno viário de Caicó, nós fizemos várias audiências públicas na Câmara de Caicó. E ele é contorno viário porque tirou o trânsito daqueles que não tinham negócio em Caicó de dentro de Caicó. Mas ele favoreceu Jardim de Piranhas, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra, São João do Sabugi, Poeira, Jucurutu, São José de Seridó, Acari. Portanto, ele é um projeto, o contorno viário é um projeto que era o contorno viário de Caicó, que favoreceu o Seridó. E nós fizemos várias audiências para a gente ir aperfeiçoando o projeto. É importante dizer que hoje vai estar o Paulo Varela, que participou ativamente dessa audiência, e o secretário de Recursos Hídricos do Governo do Estado, que é um siridoense de Jardim de Piranhas. E, portanto, você dissesse assim, qual é a função da Câmara Federal, qual é a função de João Maia? É garantir os recursos, tá certo? Para a gente concluir o projeto Seridó como um projeto piloto, tá certo? Para o Rio Grande do Norte. Então, para que o ouvinte possa entender, no caso, esse projeto ele passa prioritariamente pela conclusão da barragem do Oiticica. A pergunta que a gente faz justamente é essa. Existem recursos garantidos, ou pelo menos promessa garantida pelo governo federal de que a obra vai ser concluída? Nós tivemos com o ministro Canuto, do Desenvolvimento, ele disse que dependia do general Santos Cruz. Nós fomos, foi uma representação muito expressiva de Caicó e do Seridó, a governadora presente, e nós fomos a Santos Cruz, e a primeira parte que precisava liberar para não parar a obra, ela já foi liberada, graças a Deus. Porque o seguinte, fechar a Oiticica não é a parte mais difícil. A gente não pode fechar sem transferir Barra de Santana, porque senão cobre a vila atual. Essa é a questão principal hoje, é transferir, é criar a nova Barra de Santana para abrigar seus moradores, entendeu? Para a gente poder fechar a barragem. A ideia é que esse projeto a gente conclua ainda no ano de 2019, até dezembro. A bancada federal tem se unido quando o assunto, digamos assim, envolve, é de interesse do nosso Estado. Houve recentemente alguma união da bancada federal em torno da barragem de Oiticica? Eu pergunto isso, por exemplo, é questão de emendas coletivas, individuais? Tem muitas emendas coletivas, a bancada passada botou emenda coletiva e a bancada atual tem se empenhado e tem realmente todos comparecidos, sem exceção, tá certo? Pedindo a liberação dos recursos dessas emendas. Mas temos que reconhecer que a bancada deu uma preferência muito grande, entendeu? A emendas para a barragem de Oiticica. João, não é necessário agilizar mais? A gente vê que é uma aflição daquela população de Barra de Santana. Hoje eles sofrem, por exemplo, quando morre um ente querido, não tem condições de sepultar naquela localidade. Não é preciso mais agilidade? Olha, preciso que as coisas demoram no Brasil. Para você ter uma ideia, eu ouço quando eu era criança, e faz tempo que eu era uma criança, que eu ouvia sobre Oiticica. Então, nós estamos para concluir uma obra que vem se arrastando há anos.
finalmente eu visitei, quer dizer, ela está muito avançada, e você tem razão, precisa chamar atenção, e isso foi chamado lá na reunião com o ministro e com o general Santos Cruz, para essa questão. Essa comunidade precisa, primeiro vai deixar o lugar onde nasceu, cresceu, onde tem seus antepassados. E é preciso que seja bem abrigado, tá certo? E o mais rapidamente possível, numa localidade digna, que possa ter uma vida digna. Agora, saindo um pouco dessa questão da barragem de Oiticica, do plano Seridó, que trata de recursos hídricos, quais são as outras prioridades que envolvem o nosso Estado que vêm sendo discutidas na ordem do dia da bancada federal? Olha, a semana passada nós tivemos uma vitória imensa no Palácio do Planalto, que foi em relação à questão do sal, tá certo? Que era, o sal nós estávamos com problema, porque o IBAMA multava as salinas com muita força, e como o sal foi considerado um bem social, quando ele é considerado bem social, ele pode ser explorado em área de proteção permanente. E, portanto, a gente deu uma garantia, quer dizer, a continuidade da atividade salineira, que tem mais de 100 anos no Rio Grande do Norte, tá certo? E que gera milhares de empregos. Então, isso foi uma grande vitória que nós conseguimos. Nós estamos querendo trabalhar a questão da infraestrutura, terminar a reta Tabajara, quer dizer, a duplicação do 304, quer dizer, criar uma infraestrutura necessária e também resolver a questão hídrica do Rio Grande do Norte, que, como eu já falei anteriormente, passa por fazer barragem de Oiticica, interligar as bacias do Seridó, fazer o projeto Seridó, que é o que está mais avançado, e ver isso como um piloto para o resto do Estado. A outra questão que nós estamos trabalhando muito fortemente é levar internet com fibra ótica para todas as cidades, entendeu, do Rio Grande do Norte. Uma forma de que a gente possa treinar, ensinar e trabalhar à distância, sem que os jovens, entendeu, ou as pessoas precisem sair da sua cidade para conseguir emprego e renda. Além da questão hídrica, qual o principal investimento que o senhor, juntamente com a bancada, poderia conseguir para a região de Seridó? O que é necessário hoje, na sua visão, para a região de Seridó? Na minha visão de hoje, a gente resolvendo a questão hídrica do Seridó, nós resolvemos uma questão da agricultura, da criação da nossa bacia leiteira, mas é muito mais fácil a gente atrair indústrias para uma região que a gente tem garantia de abastecimento d'água, que esses 6 anos de seca que nós passamos recentemente criou um problema muito grande, e que nós temos uma questão muito séria, porque os nossos reservatórios, mesmo com esses 2 anos de inverno, Itães, Gargalheiras, o açude de Cruzeta, todos eles, o Dourado em Currais Novos, todos eles ainda são muito pobres. Deixa eu explicar isto melhor. A gente quer fazer o Oiticica e a transposição, porque isso funciona como da seguinte forma: a gente gira a água de onde ela tem. E como a gente sabe, tendo a transposição que a gente quer concluir também até o final do ano, a gente sabe que quando falta água, você tem o rio, a transposição, como regulador. Então eu posso usar a água até o limite mínimo, porque eu sei que ela não vai faltar. Joelma, o que é que acontece hoje? A gente não sabe se vai chover. Por mais as previsões, por mais científicas que sejam, a gente tem muito medo. Então a gente fica poupando água, porque se vier seca, a gente tem medo que falte, tá certo? Aí, se vem chove muito, ela vai parar no mar, onde não está faltando água nenhuma, tá certo? Então, o projeto Seridó, ele é esse projeto piloto, é você fazer circular a água, usar inclusive nas comunidades, nas pequenas cidades, na comunidade rural, e ter na transposição, que custa caro, sabia? Porque, na verdade, como a gente diz, o rio corre sempre para o mar. Para a gente fazer inverter, tem um custo de energia muito alto. Então, a transposição do São Francisco, ele é uma garantia de que nunca faltará água. Porque quando a gente usar a água do Seridó, esse é o projeto Seridó, quando a gente usar a água toda que a gente estiver usando, a gente aciona a transposição e garante que a água para
consumo humano, consumo animal, e para plantação, e para instalação de indústrias, que é a questão fundamental, vai continuar. Não é a primeira vez que entidades se reúnem para discutir, por exemplo, um plano que desenvolva a nossa região de Seridó. Há alguns anos atrás, foi criado um plano de desenvolvimento sustentável da nossa região de Seridó. Na sua opinião, esse plano, ele contribuiu, ele no caso, teve a sua contribuição para a nossa região? Você acha que deixou um pouco a desejar? Você acha que as ações governamentais, por exemplo, foram suficientes ou não, na sua opinião, para desenvolver a nossa região? Deixe-me dizer, como eu digo, nunca é fácil e nunca sai se você desistir. Algumas andam, tá certo? O projeto Seridó, na verdade, ele hoje está na frente e é reconhecido em Brasília como o projeto pioneiro, que está mais avançado, que vai ser o projeto piloto, por isso que está garantindo recursos, porque a gente nunca desistiu. Essa é a característica de nós seridoenses. A gente não desiste, a gente vai ficar ali lutando, tá certo? Até que a gente resolva essa questão. Eu conversei com o secretário de Recursos Hídricos, que é um engenheiro, um bom engenheiro de estrutura. Eu sei até porque ele recuperou a igreja de Jardim de Piranhas, que estava, tendo mais de 200 anos, que estava com a estrutura ameaçada. Hoje nós temos, por exemplo, um grande desafio no projeto Seridó, que é recuperar a passagem de Traíras, entendeu? Que faz parte desse sistema e que a gente tem pedido recursos hídricos. Essa semana nós temos outra audiência em Brasília solicitando recursos extras, entendeu? Para resolver essa questão. Mas, para lhe dizer, não vamos desistir, porque demora, mas se a gente insistir, se a gente trabalhar muito, sai. O projeto Seridó, ele está avançado, ele está na frente de todos os outros projetos do Rio Grande do Norte, por nossa insistência, pela Agência de Desenvolvimento do Seridó, pelo envolvimento de Dom Jaime desde o início desse projeto, da igreja, da sociedade civil, dos políticos, tá certo? Assim como foi o contorno, quer dizer, que a gente demorou, trabalhou, mas um dia ele ficou pronto e graças a Deus está aí. Você cita essa questão do projeto Seridó e também a recuperação, por exemplo, da barragem das Traíras. A gente acompanha de pé, a gente sabe que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó e Nasa-Sul foi importantíssimo para viabilizar, por exemplo, essas duas lutas. A intervenção política também é importante, porque, queira ou não queira, a política é quem consegue, por exemplo, viabilizar a liberação de emendas, enfim. Há como conciliar, por exemplo, esses interesses, tanto da sociedade civil organizada como da classe política? A reunião com o ministro, que chamou muita atenção, que Procópio estava representando o Comitê da Bacia, estava Paulo Varela, estava Dom Jaime e estava a bancada federal. Isso que é uma coisa muito importante. Eu acho que essa questão do projeto Seridó, ele tem essa grande virtude, tá certo, de ter unido todo mundo, tá certo, em torno da importância que tem da gente resolver a questão dos recursos hídricos. O ministro Márcio Canuto, ele tem uma visão assim muito interessante. Ele acha que nós estamos num semiárido tropical e que se a gente resolver a questão de recursos hídricos, a gente faz com que o Seridó possa ser, ou o sertão possa ser, um celeiro da fruticultura mundial. Porque com água e com sol, tá certo, nós podemos produzir frutas de grande qualidade. Isso é uma visão que ele tem, quer dizer, que está no projeto Nordeste, tá certo? Onde eu estou falando, o projeto Seridó, ele está sendo pioneiro, ele vai ser testado como um projeto pioneiro e, portanto, eu acho que nem faltará os recursos para terminar o Oiticica, nem faltará os recursos para transposição, nem para interligação, entendeu, das bacias, que é o que a gente quer. Vou falar um pouco de política. Como é que você está avaliando os 6 primeiros meses do governo Fátima Bezerra? Você acha que é cedo para fazer essa avaliação ou não? Eu vejo a governadora Fátima Bezerra conversa com os sindicatos, conversa com os empresários, vai a Brasília, entendeu, à procura dos recursos. Então eu vejo ela fazendo um esforço imenso, tá certo, para acertar. A situação do Estado é difícil. Ela é difícil e eu digo isso aqui porque eu digo para ela, então não estou dizendo isso eu falo para ela. Nós temos na Previdência do Estado
quer dizer, um furo mensal de 130 milhões, entendeu? Que está tendendo a 150 milhões. E eu acho que se a gente não der um jeito de resolver a questão da Previdência, e ela diz assim, João, mas como é que eu vou resolver isso agora? Eu ainda não consegui nem botar o salário que eu herdei atrasado em dia, tá certo? Ela tem esse tipo de argumento humano, tá certo? Mas eu digo o seguinte, não dá para tirar do cofre do Rio Grande do Norte, tá certo? 130, 150 milhões todo mês para cobrir a Previdência. Muito embora ela tenha uma visão que é a mesma minha, que é o que eu digo em Brasília o tempo todo. Nós, no Brasil, só temos futuro com crescimento econômico. Marcos, eu vou dizer uma coisa que é seríssima. Em 1914, eu não vou pegar muito tempo, não. O Brasil cresceu 0,5%. Aí em 15, o PIB caiu 3,5%. Em 16, caiu 3,5%. Quando chegou 17, cresceu 1, 18 cresceu 1. Esse ano está ameaçado de crescer entre 0 e 1. Significa que nós temos a riqueza produzida no Brasil é menor do que era 5 anos atrás. A população não deixou de crescer, ela cresce pouco, tá certo? Ela cresce muito pouco, mas ela cresce em cima das moças mais jovens, de famílias mais humildes, tá certo? E hoje nós temos um problema no Brasil, que afeta especialmente a juventude. O Brasil precisa voltar a crescer, porque tirando o médico, tá certo? Eu não conheço uma profissão no Brasil que não esteja com dificuldade de encontrar trabalho. É engenheiro, é enfermeira, é técnico de enfermagem, é geólogo, é advogado, todos com uma dificuldade enorme, tá certo? De encontrar trabalho. A minha grande preocupação, onde eu chego, as pessoas me procuram, é isso. Eu preciso trabalhar. Eu não vim aqui pedir nada, eu quero a oportunidade de trabalhar. Se o Brasil não voltar a crescer, e nós precisamos de fazer algumas reformas para que o Brasil volte a crescer, e aí eu vou entrar, você não me perguntou, mas eu vou entrar. Da Previdência. Nós precisamos da reforma da Previdência. Que era justamente isso que eu perguntei. Esse crescimento passa necessariamente pela reforma da Previdência? Não é só pela reforma da Previdência, muito embora ela seja importante. A reforma da Previdência, nós hoje voltamos a ser PL, nós apresentamos um substitutivo. Tiramos o trabalhador rural, tiramos o BPC, tá certo? Tiramos os professores, porque a gente acha que professor ganha muito pouco no Brasil para contribuir, tiramos, tá certo? Mas nós achamos que ela é preciso. Mas o senhor não concorda da forma que ela está sendo apresentada, então precisa de mudanças, então, para poder ser aprovada? Do jeito que ela veio do governo, eu acho que nós não aprovamos. Nós fechamos questões, nós do PR, nós somos uma bancada de 39, professores, trabalhador rural e o benefício de prestação continuada, nós não votamos. Nós queremos uma forma de transição mais justa. Por quê? Porque nós não achamos que eu devo tratar o cara que está há 2 anos de se aposentar igual aquele que está faltando 20. É uma injustiça, eu estou quase chegando lá. Então nós apresentamos, protocolamos um substitutivo, vamos dizer, onde a gente faz uma transição mais suave. Mas nós achamos que junto disso, nós precisamos fazer a reforma tributária. E essa discussão de pacto federativo, Marcos, sem reforma tributária, ela é só discurso. Porque a reforma tributária vai dizer para onde o imposto vai, para o Estado, para o município, é isso que a gente quer fazer, distribuir. E nós precisamos reduzir os juros da dívida. Nós estamos dizendo para o governo, olha, a dívida pública brasileira hoje é 3 trilhões e 800 bilhões. Tá certo? Se eu reduzir a Selic, que é a mais baixa da história, mas se eu reduzir ela de 3,5%, por exemplo, para 3,5%, tá certo? Se eu economizar 3 pontos percentuais numa dívida de 3 trilhões e 800, eu compenso fiscalmente, tá certo? Aquilo que eu abri mão na chamada reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a redução dos juros, a simplificação da atividade empresarial, para que você tenha facilidade de empreender, não seja essa burocracia infernal na vida das pessoas, isso é fundamental para que o Brasil volte a crescer. E eu quero dizer, o fundamental do Brasil é voltar a crescer. Nós não podemos ir para o 6º ano, que ou de recessão profunda, ou crescendo de 0 a 1. Eu digo isso, que chama a atenção, é o seguinte, nós temos crescido nos últimos 5 anos, menos do que os Estados Unidos,
do que a Alemanha, do que a Inglaterra. Isso não faz sentido, porque são países maduros, países ricos. Nós não podemos ter um crescimento tão insignificante. Hoje o PIB brasileiro deve ser mais ou menos 0,96, ou seja, 5, 6% menor do que era 5 anos atrás. E se a gente coloca com o crescimento da população, o PIB brasileiro hoje é quase 8, 9% menor, o per capita, menor do que era há 5 anos atrás. Sendo que não é só isso. É que o Brasil hoje, ele não premia quem produz, ele premia o rentista. O rentista não é necessariamente o banqueiro, não. É aquele que tem um dinheiro sobrando e aplica, faz uma aplicação financeira. E, portanto, aquele dinheiro ele está parado, não circula na economia, você está entendendo? Então, a gente está crescendo pouco, a gente não está criando emprego, está deixando os jovens sem esperança, tá certo? E nós estamos premiando, quer dizer, o rentista é um país que tá bom para você viver de renda e não de trabalho. Foi proposital, você esqueceu, por exemplo, a reforma política. Nós temos hoje casas legislativas que custam demais ao bolso do consumidor. Nós temos eleições a cada 2 anos que também, queira ou não, quem paga essa conta é a população. Ou não seria uma reforma política que talvez gerasse uma economia para o nosso país? Eu sempre defendi, em 2007, eu apresentei uma proposta, uma PEC de coincidência de eleições. Não é que é só caro, tá certo? O Brasil, ele é caro. O Brasil é um país que tem estrutura estatal de país rico. Nós temos um juiz eleitoral, um Ministério Público Eleitoral, um Tribunal Regional Eleitoral, um Ministério Público Eleitoral, um Tribunal Superior Eleitoral, um Ministério Público Eleitoral. Nós temos a mesma coisa na Justiça do Trabalho. Um juiz de trabalho, um procurador de trabalho, um Tribunal Regional, um Tribunal Superior. Eu queria dizer isso, que a reforma política, eu digo que a elite, a chamada elite brasileira, aí eu me incluo nela, porque são os deputados, os senadores, os desembargadores, os juízes, os auditores, tá certo? Os promotores, os procuradores, eles, na verdade, ele não diz que está defendendo, que ele é contra a reforma, ele não diz que ele não está defendendo os interesses dele, que é gente que se aposenta com 30 mil, 50 mil, 60 mil, até 100 mil, até mais de 100 mil, tá certo? A reforma tem que mirar quem pode contribuir, mas a sabedoria dele está em dizer o seguinte: não, nós estamos defendendo o interesse do povo. Defender o interesse do povo eu estou de acordo. Agora, defender o interesse de quem tem privilégio, quem pode contribuir, e estando o país na situação que ele está, isso é um erro, nós estamos construindo um erro. Se a gente não voltar a crescer, se esse país não voltar a gerar emprego, nós não sabemos onde nós vamos parar. Essa que é a verdade. Nós não sabemos onde nós vamos parar. Eu costumo dizer, para usar uma parábola simples, muita gente aparece aí dizendo assim, vamos distribuir os ovos, eu gosto de distribuir ovo. Eu digo, mas tem hora que é preciso cuidar de quem cria galinha, porque senão daqui a pouco vai faltar ovo para ser distribuído. Essa que é a verdade. A gente sabe que no próximo ano nós teremos eleições municipais. Claro, se não houver, aproveitando esse gancho, você acredita que teremos prorrogação de mandatos ou não? Deixa eu dizer minha opinião sobre isso. Se depender do Congresso, tá certo? Essa emenda passa. Porque a eleição passada foi uma eleição muito difícil, muito diferente, tá certo? Eu acho que, exceto algum deputado, algum senador que queira concorrer a prefeito de capital, 90% do Congresso é a favor de não ter eleição ano que vem. Isso é uma questão. As consultas que eu fiz, as conversas que eu tive, é que não passa no judiciário, porque o judiciário entende isso como se fosse quebra de contrato. Eu elegi você para 4 anos, então esse tempo deu prova, entendeu? Eu não elegi você para 6 anos, eu elegi para 4. Então, que ela deverá enfrentar dificuldades no judiciário. Essa é a visão que eu tenho escutado em Brasília.
no Congresso especificamente, eu não tenho visto muita resistência a essa ideia, não. Então você, como presidente do PL, Partido Liberal aqui do nosso estado, naturalmente o seu desejo seria, por exemplo, lançar candidato a prefeito em todos os municípios do nosso estado. Mas existem, claro, as regiões e as cidades que são prioridades para qualquer partido. Quais seriam essas prioridades? O PL pensa em lançar chapa majoritária em quais municípios do nosso estado? Não. Nós temos uma nova regra eleitoral se tiver eleição ano que vem, tá certo? Que isso é muito importante, sua pergunta é muito importante, porque agora nós vamos fazer o seguinte, nós já mudamos isso no estatuto, os diretórios municipais, assim como o estadual, eles deixaram de ser comissão provisória, eles são eleitos com mandato. Então, até fevereiro, eu faço o diretório municipal de Caicó, tá certo? Ele tem mandato de 2 anos e todas as decisões, quem toma são os 7 membros da direção do Partido Liberal de Caicó. Estou falando de Caicó, de Natal, de Mossoró, de Jardim de Piranga, de onde for. Então, eu só posso o seguinte, até a formação do diretório, eu posso ter alguma interferência. Formou o diretório, a decisão vira da cidade. Eu posso até gostar ou não gostar, tá certo? Mas eu não tenho mais como interferir, assim como o nacional não pode interferir no estadual. Tradicionalmente, a tradição da gente, o PR, hoje PL, PL, era que a gente respeita a decisão municipal. Mas agora isso não é mais uma vontade de João Maia, não. Isso é lei, tá certo? Está no estatuto do partido, registrado no TSE. Quem foi eleito na direção até fevereiro, ele tem 2 anos de mandato. E, portanto, as eleições municipais, quer dizer, vão ser conduzidas pelos diretórios municipais do partido. Aqui em Caicó, o PR, hoje PL, fez uma aliança em algumas eleições com o MDB, né? Essa aliança, ela continua, ela permanece? Qual é a tendência do PL aqui em Caicó? Aí eu preciso formar a direção do PL de Caicó e perguntar, porque como eu não posso mais interferir, eu posso até dar conselho, tentar convencer, mas a decisão vai ser, quando você vir a direção formada aqui, você vai perguntar a eles. Mas qual seria o seu desejo, por exemplo? Você tem conversado muito com Marcos Jumanhoso, vice-prefeito de Caicó, você tem mantido, por exemplo, ao seu lado aqui em Caicó, alguns antigos aliados, como Zé Maria, como Danilo, como Rosângela. Então, mesmo que você dê essa autonomia, você tem algumas sugestões, não, né? Deixa eu falar para você o seguinte, eu sou um político da conspiração do bem. Se for a favor, eu me junto. Eu converso com o Tadeu, tá certo? Aí eu mando recado, eu pergunto como é que tá a Bibi, tá certo? Eu converso com Tiago Dias, entendeu? Eu converso com todo mundo, mas eu só estou dizendo para você com toda sinceridade. Eu posso até ter uma preferência pessoal. Aí não pode dizer essa preferência, não? Não, mas eu não posso dizer agora, porque eu nem sei quem são os candidatos. Você conversa quem vai decidir não sou eu, não. Você conversa também com Batata? Não, eu não tenho conversado com Batata. E nem deseja conversar com ele? Politicamente falando, claro. Não, politicamente falando, eu não fui procurado por ele, então não tenho restrição. Ele é o prefeito da cidade e se ele me procurar e pedir ajuda para Caicó, o que eu puder fazer, eu farei. Como é que você tem visto Caicó no ambiente, no cenário, por exemplo, estadual? Como é que o Estado, ou até o Brasil, hoje enxerga Caicó, do ponto de vista político, administrativo? A gente passou por momentos muito difíceis em Caicó. E Caicó é interessante, porque Caicó é uma marca, não é do Rio Grande do Norte, Caicó é uma marca nacional. É interessante que as pessoas às vezes me perguntam no Rio de Janeiro, às vezes perguntavam o que está acontecendo com o estado de vocês, o que está acontecendo com Caicó. Nós passamos período de turbulências, entendeu? Muito desagradáveis, entendeu? Em Caicó. Que não foi um momento de orgulho, da gente se orgulhar. Mas a gente não vai deixar de ser siridoense, caicoense de coração, tá certo? Aliás, eu vou dizer para você, no dia 27 de julho, na festa de Santana, eu já sei porque eu estou com minha cabeça branca, nós vamos fazer uma festa para comemorar os 50 anos
de formatura do ginásio da nossa turma, no então Ginásio Estadual de Caicó, que hoje é o SEJA. Dia 27 de julho, 50 anos de formatura do ginásio. Tem um grupo imenso que vai participar. Só para fechar, eu sei que você não costuma fugir das perguntas, mas até encontrou um álibi interessante que, não, agora quem responde agora são os diretórios, as comissões, a gente não interfere bastante. Mas em Natal, comentam-se, por exemplo, na capital do estado, uma possível aproximação do PL ao grupo do prefeito Álvaro Dias. Essa aproximação realmente existe? É possível uma aliança para 2020? Eu conversei com Álvaro Dias, assim como conversei com Hermano Moraes. Na verdade, eu estou indo logo em seguida para Natal, primeiro porque Shirley, ela passou mal, ela está com a suspeita de apendicite ou uma diverticulite, ela foi de madrugada para Natal e eu estou aqui super preocupado porque eu preciso chegar lá para ver como ela está. Mas hoje de noite, por exemplo, eu terei conversas políticas, tá certo? Sobre Natal. Mas eu conversei com o prefeito Álvaro Dias, assim como tenho conversado com a Hermano, com o Baldo, entendeu? Que está vindo para o partido, tá certo? Estamos conversando com o Severino Rodrigues, que é outro candidato a deputado, que é outro deputado estadual, que a gente tem uma agenda de conversa, quer dizer, na segunda noite. Para fechar, outra pergunta, como é que se comporta o PL hoje no governo Bolsonaro e no governo Fátima Bezerra? Fátima Bezerra nunca precisou de mim, eu espero, e ela reconhece isso de público, graças a Deus, que eu não tenho ajudado. E nós, no governo Bolsonaro, não ocupamos cargos. E achamos sempre, se ele acha que o modelo é esse, e ganhou dizendo que o modelo é esse, o que for a favor do Brasil, a gente vota. 90% das votações, tá certo? A gente tem votado com o governo lá. Aqui, para você ter uma ideia, a nossa relação com o governo Fátima Bezerra, o líder do governo dela é George Soares, que é do partido do PL, que eu estou com dificuldade de mudar de PR para PL. E vou dizer uma coisa só para você, não é álibi não, viu? Quem vai decidir são os diretórios municipais mesmo. Isso é lei, viu? Não é álibi meu não. Se você fosse responder uma pesquisa, qual é o seu grau de confiança no governo Bolsonaro? Confiante, muito confiante ou pouco confiante? O governo Bolsonaro, ele tem ministros bons, bem intencionados, trabalhadores, tá certo? A gente vê, tá certo? E por incrível que pareça, o núcleo militar, Santos Cruz, General Heleno, como eu estava dizendo, o Canuto, a Tereza Cristina, o ministro da Saúde, eu tenho uma relação muito boa com ele, entendeu? A gente tem conseguido coisas, por exemplo, como o Hospital de São Gonçalo, Fátima está me pedindo, a governadora Fátima, para intermediar, entendeu? A questão do Hospital da Polícia Militar em Natal. Então, eu estou dizendo, ele tem uma parte boa que funciona, mas o governo Bolsonaro, ele mesmo é difícil ajudar o governo Bolsonaro, porque o governo, tem um núcleo central do governo que cria muitas dificuldades, entendeu? Daqueles que estão pensando no Brasil e não no governo. Porque eu estou falando o seguinte, nós precisamos pensar primeiro do que tudo no Brasil. Passou a eleição, eu respeito o resultado da eleição do Rio Grande do Norte, como respeito o resultado da eleição no Brasil. Então, eu preciso trabalhar pelo Brasil e pelo Rio Grande do Norte. Essa é a minha função. Respondendo à pesquisa, confiante, muito confiante ou pouco confiante? Médio. João, obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só dizer do meu prazer, da minha satisfação de estar conversando com vocês, com essa franqueza de sempre, tá certo? E poder falar através do Sistema Rural com meus companheiros, com meus conterrâneos seridoenses.